E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Nessa passagem, Jesus está falando para os seus discípulos e para todos que estavam ouvindo ele a explicação de como seguir ele, do que fazer para seguir ele. E ele, como resposta a isso, ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Como primeiro ponto desse versículo, eu quero destacar a diferença entre essas duas coisas. Ele fala: negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Se ele fala primeiro negue-se a si mesmo e depois tomar a sua cruz, significa que essas duas ordenanças que Jesus dá possuem diferenças. Por exemplo, negue-se a si mesmo é uma coisa e tomar a sua cruz é outra. Em vários textos, principalmente nas cartas de Paulo, a gente vai ver que existe duas coisas diferentes, mas que a gente vê como sendo a mesma coisa. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, mais uma vez Paulo vai fazer uma diferença entre as paixões e os desejos, e é a mesma diferença que Jesus faz quando ele fala: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A gente entende, se colocar todos esses textos juntos, que a gente que negar a si mesmo e tomar a sua cruz tem como diferença o seguinte: tomar a sua cruz é você abrir mão de tudo aquilo que é pecaminoso. Paulo vai usar em Gálatas 5:24 a expressão, em algumas versões, de concupiscência. E no original a palavra concupiscência ela é usada para remeter tudo aquilo que é pecado. Então todo pecado em geral se resume na palavra concupiscência, que Paulo vai usar como exemplo nesse texto de Gálatas 5:24. E ele fala que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Então, se concupiscência é tudo aquilo que é pecado e a gente tem que crucificar essas coisas, o que seriam as paixões? E as paixões a gente entende que é a mesma coisa do negue-se a si mesmo que Jesus fala nesse texto de Lucas 9, versículo 23. O negue-se a si mesmo e crucificar as paixões é a mesma coisa, tem o mesmo significado. E eles querem dizer a mesma coisa, porque Jesus falou isso aqui e Paulo reforçou várias vezes no decorrer das suas cartas. Mas ele não para por aí, porque ele continua falando: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então ele está falando de salvar a vida na terra. Quem salvar a sua vida na terra perde a vida eterna. Mas quem, por amor dele, perder a vida na terra, ganha a vida eterna. Então ele está falando de renúncia. A gente renunciar às nossas próprias vontades e os nossos pecados, que tem diferença. Fazendo isso a gente consegue a vida eterna. Porém, a gente não vai renunciar às nossas vontades, não vamos renunciar aos nossos pecados para alcançar a salvação, porque a salvação é de graça, mediante a fé em Jesus. Então a gente não precisa fazer isso para alcançar a salvação, a gente alcança a salvação crendo em Jesus, só isso, e aí a gente já é salvo. Porém, não é porque a salvação é de graça que a gente não tem que fazer nada para ser salvo, porque em um texto vai falar desenvolver a salvação com temor e tremor. Então a salvação, o momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é a porta de entrada para a salvação, mas o caminho da salvação é longo. Então Jesus disse: eu sou o caminho. Então o caminho que a gente tem que seguir para alcançar a vida eterna é a vida de Jesus. O exemplo do caminho que a gente tem que trilhar na terra está na vida de Jesus.
E frisando nesse versículo 23, ele fala: negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. E um pouquinho mais para frente, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 26 ao 30, ele fala o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, aqui ele está falando exatamente a mesma coisa do capítulo 9, só que de uma forma diferente. No capítulo 9, ele está falando, dando a explicação: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aqui ele fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente, de uma forma mais explicada. Por exemplo, no versículo 26 de Lucas 14, ele fala do negar a si mesmo. E no versículo 27 ele fala de levar a cruz. Então, mais uma vez, ele está reforçando a diferença entre negar a si mesmo e carregar a cruz. E o que é negar a si mesmo? Aí no versículo 26 ele fala: se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele fala de aborrecer todos os parentes próximos, que aqui ele citou os parentes próximos, quem não aborrecer eles não pode ser discípulo de Jesus. O que ele está falando? Se você não renunciar nada na sua vida, se você não deixar o que você gostava antes para trás, você não pode ser meu discípulo. Em outro versículo, eu não lembro exatamente qual, ele fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então aqui ele está falando basicamente a mesma coisa. Se alguém vier a mim, não aborrecer ninguém, não renunciar a nada, e ele fala um pouquinho mais para frente, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para que nós sejamos discípulos de Jesus, existe uma condição, e a condição é renúncia. E renúncia do quê? De tudo o que vem de nós. E aqui ele fala dos parentes próximos, mas a gente pode usar isso para tudo. Se eu digo que eu aceitei Jesus e agora eu sou discípulo dele, se eu falo que eu agora sou discípulo dele, mas eu não renuncio, por exemplo, algum tempo assistindo filmes ou séries, eu não renuncio algumas horas no celular e por aí vai, entre outras coisas. Como que eu posso me intitular discípulo de Cristo se nem essas coisas básicas eu renuncio? E aqui Jesus não está falando de renúncia dessas coisas superficiais, ele está falando de aborrecer seu pai, mãe, mulher, irmão, filhos. Então ele não fala de você renunciar só aquilo que é básico, superficial. Ele fala de você renunciar aquilo que você ama, de tudo aquilo que toma o lugar dele no seu coração. Não só o que se diz respeito a pecado. A gente renunciar a pecado por Jesus é algo óbvio, mas quando fala de renunciar o que a gente gosta, que não necessariamente é pecado, aí toca na ferida e ninguém gosta. Mas Jesus fala no versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele fala de carregar a cruz, ele fala da renúncia não só dos pecados, mas também dessas coisas inúteis que a gente faz, que a gente gosta, mas que por amor a Jesus a gente renuncia. E é aí que está. A gente não renuncia a essas coisas que a gente gosta e nem aos nossos pecados para alcançar a salvação. A gente renuncia a essas coisas porque, primeiro, renunciar a pecado é um mandamento que Deus deu. Ele disse várias vezes no Antigo Testamento: sede santos porque eu sou santo. Então, esse processo de santificação é um mandamento que Deus deu. E quebrar um mandamento acaba sendo um pecado. Toda transgressão de lei é pecado. Então, não ser santo como Deus é santo é pecado, porque Ele ordenou isso para o povo, várias vezes.
E não é porque está no Antigo Testamento que a gente não pode levar em consideração, porque no Novo Testamento esse mesmo versículo é citado também. Sede santos, porque eu sou santo. Então, abandonar pecado é o primeiro passo. Depois de se abandonar pecado, e isso não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, mas que a gente entra no processo de santificação, onde o pecado se torna um acidente na nossa vida. E nesse momento, nesse período da caminhada de santificação, entra aquela coisa de renunciar às nossas vontades. Mais uma vez cito Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os desejos. Então, as concupiscências da carne é tudo aquilo que é pecado. Mas ele também fala de paixões. Paixões é tudo aquilo que a gente gosta de fazer, que toma o nosso tempo, e que não necessariamente é pecado, mas pode acabar nos afastando de Deus. Quando fala de carregar a cruz, é a respeito disso. Você renuncia aos seus pecados, você abre mão disso e também daquelas coisas lícitas, mas inúteis. E aí tem aquele texto que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem uma diferença entre poder fazer e conseguir fazer. Eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Se eu quiser sair na rua matando todo mundo, eu consigo. Porém, eu não posso porque isso é contra a lei. E quando a gente fala de tomar a sua cruz, é a mesma coisa. A gente pode continuar cometendo os mesmos pecados? A gente pode, mas a gente não deve. E a mesma coisa com as coisas lícitas. Eu posso continuar assistindo horas e horas de TikTok todos os dias? Claro que posso, mas eu não devo. Existe a diferença entre o poder de conseguir fazer e o poder de se eu posso ou não, se aquilo está me autorizado ou não a fazer. Então, em Lucas 9, 23 e 24, Jesus vai falar: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E em Lucas 14, 26 até o 30, ele vai falar o seguinte, ele vai falar o contrário: se você não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E no verso 28 ele continua: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o que ele está falando aqui? Aquela pessoa que se diz ser cristão, se diz seguir a Cristo e não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, ele está desonrando a Deus. Porque, por exemplo, alguma pessoa que vive como qualquer pessoa do mundo, né? Vive indo em festas e tudo mais, porém se diz ser cristão, ele está manchando o nome de Cristo, porque ele faz tudo errado, não leva em consideração os princípios bíblicos, e se diz ser cristão, ele está desonrando a Deus, porque Jesus, no capítulo 15 de Mateus, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aqueles ramos que estão nele e dão fruto pertencem a ele. Ele diz: aquele que permanece em mim vai dar muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Então, uma pessoa que congrega numa igreja, porém do lado de fora da igreja não leva em consideração nenhum princípio bíblico, acaba desonrando a Deus. E porque nesse texto de Mateus capítulo 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, ele fala também que todos os frutos
que a gente pode dar com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, é para a glória de Deus. Então todo fruto que a gente dá é para que o nome de Deus seja engrandecido. E quando não se dá fruto, ou quando se continua se dizendo cristão e não dá fruto nenhum, então aí acontece o oposto. Se quando eu dou fruto eu engrandeço o nome de Deus, então quando eu não dou fruto e continuo nessa mentira, eu acabo desonrando o nome dele. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que ele está falando aqui é a mesma coisa que a gente já viu nos outros dois textos. Aquele que encontra o reino dos céus, aquele que conhece Jesus, ele deixa tudo, ele abandona tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, por amor a Jesus, não para alcançar a salvação. Ele renuncia a tudo por amor, porque ele encontrou um tesouro precioso, ele encontrou aquilo que dá sentido à vida dele, e por isso ele renuncia todo o resto. E quando a gente fala de renunciar a tudo, não é só sobre pecado, também é sobre aquilo que a gente gosta, mas que acaba não fazendo bem. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo fala o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele começa o versículo 20 falando: Já estou crucificado com Cristo. Então Jesus fala, em Lucas 9, 23, quando ele fala de tomar a sua cruz, ele fala do primeiro passo. Então o primeiro passo no processo de santificação é você tomar a sua cruz. E qual que é o destino final de tomar a cruz? Jesus, quando ele pega a cruz dele para carregar no momento antes da morte dele, ele passa pelo caminho que foi chamado de Via Dolorosa, e o destino final ali, nesse trajeto que ele fez, era o Monte da Caveira, Gólgota. E nesse Monte da Caveira era o lugar onde ele seria crucificado. Então, tomar a sua cruz não é o destino, é só o começo. O fim desse caminho é a crucificação. Todo ladrão, quando pegava a sua cruz para carregar, ali era o começo. E o destino dele é a crucificação, a morte pela crucificação. Então Jesus fala: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E aqui no versículo 20 de Gálatas capítulo 2, Paulo fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Então ele fala que ele não está mais no começo desse processo de santificação, ele já está no final, ele já está no destino final, porque ele se diz já está crucificado. Então ele não está mais tomando a cruz dele, ele já está crucificado. E ele continua falando assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse processo de santificação, de tomar a cruz até já estar crucificado, é um processo de mortificação da nossa própria carne, é um processo onde Deus vai tirar tudo que é nosso, tudo que vem de nós, e aí Cristo passa a viver através da nossa vida. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 12, Paulo fala o seguinte: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está falando aqui é um complemento do que ele fala em Gálatas capítulo 2. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui ele fala de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, através do processo de santificação da parte de Paulo, ele mortifica a carne dele, e através da morte da carne dele, Cristo
vive através da vida dele e através dessa liberdade que ele dá para Cristo viver através da vida dele com a santificação, nele opera a morte e através dele, nos outros, opera a vida. Então, esse processo de santificação em que nós vamos ser mortos todos os dias para que Cristo se torne vivo em nós e haja através de nós, é para que através da nossa vida, vidas sejam alcançadas e salvas. E haja vida na vida das pessoas através da morte, da nossa própria morte. E o que é isso? É o que Jesus fala sobre os frutos, quando ele fala da parábola da videira. Aquele que está em Cristo produz frutos, e esses frutos são para a glória de Deus. Então, por que em Paulo opera a morte para que através de Paulo opere a vida? Simples, é para a glória de Deus. Em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, diz assim: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que esse processo de santificação é dado por meio da graça. Nós, seres humanos caídos por conta própria, não conseguimos nos santificar. Nós não conseguimos viver como Jesus viveu. Por isso que tem a graça. Por isso que Paulo vai falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aonde mais nós temos necessidade e deficiência de vencer o pecado, é nesse ponto onde a graça mais se sobressai. Nenhuma tentação que vem sobre o ser humano é sobre-humana, ou seja, toda tentação que vem é possível de ser vencida. Por quê? Por causa da graça. E aqui ele fala, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E olha só, essa graça, esse poder que nós temos de vencer o pecado e entrar no processo de santificação, aqui no versículo 11 fala que se há manifestado em todos os homens. Então não existe uma pessoa que tem como desculpa falar que está com ausência de graça e não consegue vencer o pecado, porque a graça foi derramada sobre todos os homens. E ele não fala que foi sobre um grupo determinado de pessoas e para o outro não. Ele fala todos. Então todos temos acesso à graça. Só basta ter o nosso primeiro passo de querer entrar no processo de santificação. Versículo 12: ensinando-nos que, quem está nos ensinando? A graça. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. E aqui ele faz de novo essa separação, a impiedade e as concupiscências humanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós estamos esperando a volta de Jesus. E aqui Paulo vai falar como que nós devemos esperar pela volta de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui Paulo está falando sobre pessoas que fazem a atividade da corrida e luta. Ele cita esses dois esportes, a corrida e a luta.
E aqui, quando ele fala no versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, ele está falando da determinação desses corredores e lutadores de alcançar o prêmio. Então, de um lado tem os corredores que eles dão tudo na vida deles para conseguir vencer a corrida, e de outro lado os lutadores que também dão tudo de si para conseguir vencer uma luta. E ele fala no versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Então, por exemplo, um Mr. Olímpia não ganha uma medalha se ele o ano inteiro come desenfreadamente comidas que não fazem bem para o corpo dele. Para ele conseguir essa medalha, ele tem que se dedicar, ele tem que treinar, ele tem que se abster de certos alimentos e comer outro tipo de alimento, renunciando tudo aquilo que ele gostaria de fazer para conseguir no fim alcançar uma medalha, para conseguir alcançar o prêmio. E aqui Paulo está fazendo essa exata comparação. Todo mundo que corre não vai, antes de uma corrida, comer um pastel, por exemplo, porque ele vai desempenhar mal e vai acabar provavelmente perdendo aquela corrida, porque ele não se cuidou ou não se absteve daquilo que ele deveria se abster para conseguir vencer aquela corrida. E é a mesma coisa na corrida da fé. Aqui Paulo está falando da corrida da fé. Essas pessoas renunciam o que elas gostam para alcançar uma coroa, uma medalha corruptível. Mas nós, os cristãos, nessa corrida da fé, temos a certeza de uma coroa incorruptível, de uma linha de chegada eterna, e nós não queremos nos abster de certas coisas para conseguir chegar nessa linha de chegada. Nós não queremos abrir mão daquilo que a gente gosta para conseguir essa coroa, para conseguir esse prêmio final. E é essa comparação que Paulo faz. De um lado, as pessoas que lutam por algo terreno se dão mais de si do que por nós que lutamos por algo eterno. Então a dedicação da parte daqueles que querem algo momentâneo é muito maior do que aqueles que têm a certeza de que o que eles vão receber é eterno. E ele fala da dedicação. A gente alcança a salvação através do nome de Jesus. Nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, cremos que Ele morreu por nós e assim a gente alcança a salvação. Porém, como eu já disse, só aceitar Jesus não é você chegar no céu, é você entrar no caminho que te leva até o céu. E como último versículo está em João 14,15, que diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o resumo de tudo isso, do motivo, do porquê nós temos que renunciar, do porquê nós temos que renunciar aos pecados e aquilo que a gente gosta, o resumo de tudo está no versículo 15 do capítulo 14 de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós fazemos tudo isso por amor. Todos os mandamentos que nós guardamos vindos de Jesus é por amor. Não para conseguir algo em troca, mas tudo que a gente faz no processo de santificação, por exemplo, ou de tudo que foi falado aqui, tudo isso a gente faz por amor e não para conseguir nada em troca. Tudo que vem como recompensa a gente entrar nesse processo de santificação não é o objetivo final, mas é só uma consequência daquilo que a gente faz. E não deve nunca ser feito como motivo de barganha. Por exemplo, eu vou me santificar nisso aqui, eu vou me abster disso aqui, porque Deus vai me dar isso aqui. Isso não existe. Deus não é um amuleto e Ele não precisa que a gente se santifique. É nós que precisamos nos santificar,
porque Deus é autossuficiente, é nós que precisamos da misericórdia dele.